Aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net e eu mal posso acreditar que eu finalmente estou aqui para falar para vocês o que eu achei do live action A Bela e a Fera. Desde que eu assisti A Bela e a Fera quando eu era bem pequenininha, eu acho que eu devia ter uns 7 anos na época, porque eu lembro muito desse ano da minha vida. Sim, eu lembro de coisas de quando eu era pequena, e eu lembro de assistir A Bela e a Fera nesse tempo, então eu acho que foi ali que eu conheci, que eu me apaixonei, porque eu sempre gostei do fato de que era a menina que salvava o cara. Até então eu não havia assistido desenhos como Mulan, Pocahontas, que também trazem personagens bem fortes e que, digamos, fora dos padrões dos outros desenhos. Então desde sempre A Bela e a Fera fez parte da minha vida. Inclusive, eu tenho até hoje a fita, sim, eu guardo até hoje. Não só essa, como as outras também. Eu guardo esse VHS com muito carinho. Ele tá bem velhinho, coitado. Nem brilha mais o plástico dele. Mas, posteriormente, eu comprei o DVD, obviamente. Eu também participei, eu tive a oportunidade de viver A Bela e a Fera por um dia. Mais de um dia, porque a gente apresentou mais de uma vez. Na minha academia de dança. Eu fiz dança por muitos anos. Eu comecei com 3 anos e terminei com 17, parei com 17 por causa do vestibular, faculdade e tal. Eu, inclusive, já mostrei pra vocês um pouquinho de como foi uma das danças. Não sei se foi de Aladdin, porque a gente também fez um espetáculo de Aladdin e eu fui a Jasmine, no caso. Mas foi muito, muito legal. Eu nem tava fazendo jazz na época, mas eu voltei porque a cena do jantar ia ser com a turma de jazz. Então eu voltei e foi incrível. Nas aulas a professora, inclusive, falava: gente, a animação da Mariana, porque eu tava sempre animada. Então eu não preciso nem reforçar que eu estava muito, muito, muito ansiosa pra conferir esse live action. Na verdade eu não sabia o que esperar, eu esperava algumas coisas específicas, como as músicas e tal. Eu consegui, assim, ir de última hora, consegui um dos últimos lugares da sala de cinema. Tava lotadíssimo, o pessoal tava muito animado. Mas tinha uma coisa que eu tava meio assim, em dúvida de como eu me sentir, porque eu só consegui ingresso pra sessão que era em 3D e dublado. Eu queria assistir em inglês, eu queria escutar a voz dos personagens de fato, escutar a voz da Emma, que eu já conheço. E eu não sabia como que ia ser a dublagem, se eles iam manter as músicas que a gente já conhece, porque eu tenho uma relação muito forte com A Bela e a Fera em português, porque eu cresci assistindo em português, então eu amo as músicas. Mas quando a Disney começou a divulgar as músicas em inglês, a trilha sonora, eles divulgaram no YouTube, eu já fiquei mais tranquila. Eu já via mais ou menos como é que era o ritmo, tinha visto as pequenas mudanças que eles também fizeram ali. Então quando eu consegui esse ingresso ontem, eu já fiquei mais tranquila, porque eu pensei, eu vou assistir em português e vou lembrar como é que era ser criança e ver aquelas cenas que eu sempre gostei. Porque eu queria que eles dublassem as músicas. Eu acho que ia ficar muito estranho se eles não dublassem, porque apesar de em outros filmes eu preferi bem mais que eles mantenham as vozes originais e mesmo que seja um filme dublado, eles deixem a música em inglês ou no idioma original. Eu queria que A Bela e a Fera fosse dublado, porque a gente tem aquelas músicas que nos acompanharam durante a infância inteira. Então sim, eu queria que fosse dublado e foi. Acho que eu não preciso apresentar muita história, mas a Bela, que é interpretada pela Emma Watson, é uma jovem que vive numa aldeia pacata no interior da França. Ela quer uma vida diferente e quando seu pai é capturado pela fera, que vive num castelo escondido na floresta, ela se sente na obrigação de se colocar no lugar do pai. Então ela troca de lugar com ele e passa a ser a prisioneira. Bom, é isso que vocês precisam saber se vocês não conhecem a trama. A primeira coisa que vocês provavelmente querem saber é: Mariana, está fiel? Sim, mais do que fiel. Eles vão além do desenho que a gente conhece e a gente tem as respostas de coisas que eu tenho certeza que em algum momento algum de nós se perguntou. Eles vão muito além do que a gente já conhece, porque eles se aprofundam nos fatos que trouxeram as consequências que a gente já conhece, sabe? Eles mostram um pouco da infância da fera, eles mostram um pouquinho da história da mãe da Bela, por exemplo, e se aprofundam de fato na história pessoal desses personagens. Uma coisa que eu gostei demais foi eles abordarem a relação dos criados do castelo com as pessoas de fora do castelo. Tem um momento em que o LeFou fala do Gaston, que ele voltou da guerra e ele se sente solitário. E esse negócio dele dizer da guerra é uma coisa bem específica, né? Mostra bastante em que tempo que a Bela e a Fera se passa. E entra um pouquinho naquela história que eu falei que eu queria fazer um vídeo sobre como os desenhos da Disney se cruzam. É uma coisa bem importante. E se vocês não assistiram, eu já falei aqui sobre as verdades sobre os contos da Disney. Tem sobre a Bela e a Fera também. Passem lá pra conferir. Eles também reforçam como naquela época os homens se maquiavam
maquiavam, mostram as perucas, aquelas roupas de baile, a dança é diferente. A gente também não tem aquela biblioteca, aquele carinha lá, o livreiro, que dá os livros pra Bella, que fala, inclusive, dá um pra ela de presente porque ela gosta muito da história favorita dela. Mas isso tem um porquê. A Emma passa muito da Bella que a gente conhece, ao mesmo tempo que ela traz uma Bella totalmente nova. Que em alguns momentos até a gente acha que ela não é a Bella, que ela tá apresentando uma personagem completamente diferente. Eu sei que tem pessoas que podem até falar, ai, a Emma não foi fiel, mas não é isso. Ela tá reforçando, ela, a personagem principalmente, mas todo o filme em si, reforçam as ideias que a gente já conhece. Não tem essa de, agora a Bella é corajosa. A Bella sempre foi corajosa, ela sempre enfrentou a fera, ela sempre quis viver em um mundo bem mais amplo, ela sempre quis conhecer coisas novas e se aventurar. Não é uma coisa desse live action, não é uma coisa da Emma. Claro que, por ela ser uma pessoa que defende as mulheres publicamente, ela vai querer passar uma personagem que é segura e que seja um exemplo para a nova geração e para as pessoas que já estão aí, que já conhecem a Bella. Mas eu admito que no iniciozinho do Minha Aldeia, quando eu acho que é o ritmo das músicas faz que a gente fique meio assim, epa, peraí. A dubladora da Bella aqui nessa nova versão é a Juliana Drus e eu senti que no início do filme a voz da Bella tava um pouco mais cansada. Parecia que não tava condizendo com a expressão da Emma. Era uma voz que não tava se encaixando ali. Eu acho que demorou um pouquinho pra ela pegar o personagem e entender de fato o que era pra ser passado, a entonação da voz, o modo de falar. Eu presto muita atenção nas expressões, sabe? Eu gosto de entender o personagem através do olhar. De vez em quando parecia que os sentimentos não estavam correspondendo com a voz que a gente estava escutando. O Dan Stevens também não dá pra perceber que é ele ali na caracterização da fera. Eles não usam maquiagem, eles usam mesmo um efeito. Então a gente tem uma fera ali que é toda trabalhada nos efeitos. O pelo dela é sedoso e tudo. Você não vê aquela coisa de pelo mesmo que você olha e parece muito real. Só que eu acho que o que ajudou a não parecer tanto efeito foi o 3D. O 3D traz ainda mais da fantasia, daquela coisa de você estar participando daquela cena, de um objeto ser jogado e parecer que vem pra cima de você. Então eu acho que isso ajuda um pouco a tudo parecer um pouco fantasioso demais. Eles valorizam de fato essa fantasia, porque ali é a magia que tá rolando solto, o castelo tá vivo. Eles aproveitam essa fantasia pra mostrar como que o cair das pétalas atinge os criados. Então você sente aquilo ainda mais no 3D, provavelmente. Mas a fera de fato tem alguns momentos que a boca dela se mexe, que fica meio estranho, ou essa coisa do pelo que tá muito perfeito, e aí quando ele se transforma em humano, o cara tá com uma peruca que é toda dura e que não tem movimento, e aí você fica assim, isso tá estranho, esse cara aí não era fera não. Sei lá, não tem um charme naquele Adam ali quando ele se transformou. Até a viradinha dele, que você é bem igual a esse momento do desenho, ficou uma coisa meio assim, cheguei, sabe? Que no desenho eu lembro bem dele tá virado, aí ele vira assim, dá aquele zoom. E aí quando no caso é o Dan Stevens, ele simplesmente vira assim, tipo, cheguei, sabe? Oi, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei meio... não foi muito legal. Eles até acrescentam uma fala da Bella sobre isso, sobre a falta de pelos, sobre ele mudar, sobre ela estar acostumada com a fera, mas, né, uma coisa que acontece. E outra coisa também é quando a Emma segura o Lumière e outros objetos como a xícara. Não parece real. Às vezes parece que ela tá olhando pro objeto, mas ela não tá conseguindo acompanhar o movimento deles, e quando ela segura, assim, ela tá segurando algo que está parado, obviamente, então quando ele se mexe, não parece que aquilo é real. O efeito da mão da Bella também na fera, na hora da dança, tem alguma coisa ali que parece que não tá direito ali a mão dela. Eles poderiam ter caprichado mais na mão dela, principalmente, porque dá pra perceber os efeitos na mão dela. O elenco do castelo é um pouco difícil de falar, porque como eu disse, eu assisti dublado, então eu não posso falar sobre a voz deles, sobre as características deles, porque eu posso falar sobre a dublagem, e isso não deixa a desejar. Eles conseguiram deixar um sotaque ainda mais forte, o sotaque do Lumière tá mais forte, inclusive na música, você é a nossa convidada, tem outras palavras que o sotaque tá bem forte mesmo, bem característico, e até os outros personagens, eles se aprofundaram mais nisso. Afinal, como o próprio Lumière diz, aqui é a França, então a gente quer escutar um pouquinho do sotaque também, a gente quer entender de onde eles vêm, a gente quer conhecer esse lugar que eles estão apresentando, mesmo que um pouquinho. Se tem uma coisa que esse filme tem de diferente também, é o fato de os objetos não terem tanta expressão. Talvez
fez a Madame Samovar, que a gente consegue ver um pouquinho mais do rosto, mas não tem nada específico ali que fale pra gente que é a Emma Thompson que tá ali. O Lumière é o mais humano, porque ele tem os braços, né, as pernas, só que a gente não consegue ver de fato o rosto dele. Não dá pra entender qual ator que está por trás disso. Talvez o ator, que agora eu não vou, infelizmente, recordar o nome, do relógio, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem alguma característica dele no relógio. Eu tenho certeza que aquele reloginho ali tem alguma coisa, acho que da sobrancelha dele, quando ele se transformou em pessoa, pensei, era esse ator que eu estava pensando mesmo. Eu lembrava de alguma coisa do rosto dele ali. O Kevin Kline, que faz o pai da Bella, ele não deixa a desejar, ele é um pai diferente. Não sei se eu diria atrapalhado, mas o pai da Bella no desenho é um pouco mais solto e ele às vezes se contém um pouco mais. Também porque aqui a gente tem uma carga emocional maior. As cenas da Bella com o pai trazem muita emoção, sem falar dessa coisa do passado da Bella, do pai dela estar envolvido com uma personagem que traz um diferencial pra história. Então, todas as cenas dele tem uma coisa mais séria, ele precisa, assim, talvez se impor mais. E o Gaston, eu não estava tão segura do Luke Evans até chegar ali na sala, até ver o Gaston. No desenho, eu lembro do Gaston muito como uma caricatura, talvez. Eu vejo como aquele vilão ridículo, pelas coisas que ele fala pra Bella. Você não consegue ter medo daquele cara, mesmo no final lá do filme, que ele te mostra mais ameaçador. E aqui você não tem medo, mas ele parece estar mais seguro. Eles tentam mostrar o quão ridículo esse cara é por causa do machismo dele, das atitudes, dos pensamentos. Tem uma cena em que o LeFou, ele tá meio alterado, e aí o LeFou chega pra ele e fala, não fique estressado, vamos pensar em coisas boas. Aí o exemplo que ele dá sobre coisas boas, até a criancinha atrás de mim falou, coisas boas pra ele é isso, mamãe? Não é só uma coisa engraçada, não é pra você pensar, ele é ridículo, ele pensa assim. É pra você ver que aquela pessoa ali é uma pessoa egoísta, rude, de verdade, que entra muito em contraste com a fera. O LeFou, gente, o que é o LeFou? O Josh Gad, a expressão dele, a dança, ele se dedicou tanto a esse papel, sabe? O cara entendeu mesmo o que o LeFou precisava passar. E tem toda aquela coisa do LeFou ser gay, né, das pessoas falarem, vai ter cena gay, o cinema lá, sei lá da onde, que eu já esqueci, não vai passar Bela e a Fera porque a cena é gay, que não sei o que como assim a Disney está fazendo uma cena gay? Eu fiquei chocada quando eu soube disso. Fiquei chocada mesmo, chocada com o fato de as pessoas nunca terem percebido que o LeFou era gay. Gente, euzinha, com meus 6, 7 ou 8 anos, eu sabia que o LeFou era gay. Eu falava, ele gosta do Gaston. Eu confirmei, inclusive, com a minha mãe que eu falava isso. E eu sabia que ele gostava do Gaston. O cara enaltece o Gaston de uma maneira, ele tem toda uma música só pro Gaston. Ele canta pro Gaston se sentir bem. Eu acho que, na verdade, o que chocou essas pessoas é uma cena do final. Porque tem outra pessoa que passa bem rapidamente, que faz todo mundo rir. Não é um personagem de destaque, não pensei no elenco principal, mas é uma pessoa que vai aparecer ali, sutilmente, que praticamente mostra uma pessoa gay. E aí mostra também como as pessoas eram reprimidas naquela época. O Alírio Neto, que é o dublador do LeFou, arrasou. Queria encontrar esse cara pra falar pra ele o quão bom foi a voz, a interpretação dele, os sentimentos que ele trouxe. A voz é muito igual do desenho. A canção não é igual ao Gaston. Ficou incrível, ficou entre as minhas favoritas, assim, que me trouxe tantas lembranças, sabe, daquele desenho, das cenas. Eles acrescentaram uma outra coreografia, um outro estilo ali, um diálogo novo. O LeFou foi o personagem mais fiel, o personagem que mais se destacou, se duvidar. É o personagem que chama atenção e que mostra como as pessoas às vezes são influenciadas pelas pessoas que elas gostam e como é difícil até praticar o bem porque você gosta dessa pessoa. Claro que isso não acontece com todo mundo e isso não é o certo, mas mostra como uma pessoa afeta a outra. Eu gostei deles deixarem isso bem característico e não fazerem que ele seja apenas o capacho do Gaston. Ele vai além disso no filme. O meu top 3 de músicas são Sentimentos São, Você é a Nossa Convidada e Não É Igual ao Gaston. Gostei da inovação de Sentimentos São, que traz o ritmo da música que a gente já conhece, mas traz uma nova dança. Esse é um musical diferenciado. Eu acho que ele traz muito a coisa do musical mesmo com as multidões. A música da aldeia tem mais gente, eles colocam mais personagens ali para mostrar mesmo
mesmo como aquelas pessoas veem a Bella e não a respeitam porque ela é diferente. Conseguiram mostrar bem o contraste da vida da Bella ali na aldeia e da vida dela no castelo. Quando as pessoas estão valorizando ela demais e quando uma pessoa diferente, que no caso é o príncipe, é o Adam, né, a fera, é muito rude, é muito ruim, mas os criados mesmo assim gostariam que ele se sentisse melhor. Eles sabem que ele merece algo melhor e que ele nem sempre foi assim. Aí entra com a coisa da história da fera que a gente vai descobrir. Mas nós temos 3 ou 4 músicas novas. O que mais se destaca é a música da fera, em que a fera faz uma reflexão sobre como a Bella o está mudando. Tem muitas pessoas que veem a Bella e a Fera como uma garota que é capturada e de repente ela já está se apaixonando pelo cara que fez mal a ela, a família, separou do pai. E aqui eles dão ainda mais personalidade a isso. Nós temos aquele estamos vendo alguma coisa acontecer, que em inglês é something there, que tanto em inglês e em português, apesar de frases e palavras diferentes, tem a mesma mensagem, que é a Bella meio que se pergunta aonde que estava essa pessoa que ela tá conhecendo, naquela pessoa que ela conheceu nos primeiros dias. E os criados falam, estamos vendo alguma coisa acontecer. Em inglês, eles falam exatamente assim, talvez há algo ali que não estava antes. Então isso deixa bem característico que agora algo está acontecendo. Já faz alguns meses que isso está acontecendo. É uma coisa que parece rápida, claro, porque a gente não tem tempo de mostrar isso tudo. O filme original tem 1 hora e alguma coisa. Esse já tem 2 horas e tanto. Então a gente já tem um acréscimo bem grande de diálogos, de cenas, que permitem que a gente veja ainda mais essa passagem de tempo e como as coisas vão acontecendo aos poucos. O Bill Condon tem uma segurança muito forte nesse filme. Ele tá seguro do que ele tá fazendo. E isso dá pra gente perceber nas cenas, na forma como a câmera se movimenta, por exemplo. Tem coisas que vão se tornando características ao longo do filme. Com a mudança de zoom, a troca de cenas, a tela preta que de repente aparece, a câmera que se dedica muito aos movimentos, aquela movimentação das pessoas, dos detalhes, e que ressalta também a fantasia. Ele tá muito focado na fantasia, em mostrar que aquele castelo tem vida, que aqueles objetos são pessoas. Tem muitas cenas emocionantes, eu chorei mais de uma vez. Lá no stories do Instagram deu pra vocês verem como no final eu tava acabada. E os créditos também, eu adoro créditos diferenciados, que não entra só aquela tela preta e as letrinhas, ou então alguma coisa, um fundo e as letrinhas. Os créditos têm algo especial que te faz querer continuar na sala de cinema, ouvindo a Celine Dion cantar, depois ouvindo a Ariana Grande e o John Legend. Então, assim, tudo é especial nesse filme. Gosto de como eles reforçaram cada ideia, de como as pessoas, de uma vez por todas, vão perceber como essa não é a história de uma garota que se apaixona rapidamente pelo homem que estava por trás da fera. De como eles mostram a semelhança daquele tempo em que muitas coisas eram diferentes do nosso mundo agora, mas que muitos pensamentos continuam. A coisa do preconceito ou a coisa de não respeitar alguém que é diferente. A Bela e a Fera traz muito disso, sabe? Das diferenças. Essa é uma história sobre 2 pessoas diferentes que vão mostrar que, pra ser verdadeiro, o amor não é à primeira vista. O amor vai sendo conquistado com o tempo. Nós temos uma garota que vem de uma família humilde, de um lugar humilde, mas que sofre por ser diferente. Enquanto nós temos um cara que vem de uma família muito mais rica e de destaque, mas que também sofre por ser diferente. Isso mostra que você sempre deve estar pronto para mudar e você deve aceitar as diferenças do outro. E a música pode dizer, sentimentos são fáceis de mudar, mas eu acho que no fundo, não são fáceis. Porque por mais que todas essas mudanças sejam apresentadas, o sentimento por A Bela e a Fera foi só reforçado. Esse filme agora de 2017 não tenta substituir A Bela e a Fera de 91. O que eu percebo que eles tentaram foi acrescentar profundidade e trazer de volta aquele sentimento que os fãs, que as pessoas sentiram enquanto conheceram aquela história, aqueles personagens. Então eu espero que vocês possam conferir essa história, que se emocionem tanto quanto eu, e que venham aqui embaixo conversar sobre isso, porque eu estou muito feliz, muito feliz com esse filme. Quero comentar com vocês, quero falar por muito tempo sobre A Bela e a Fera. Então vamos comentar aqui embaixo, deixem a avaliação para saber que vocês gostaram. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar. Um beijo e até a próxima!